Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. A gente está dando sequência aqui a conteúdos, né, que os nossos seguidores têm pedidos e os nossos pacientes também, muitas vezes, têm dúvidas. E a gente começou falando, né, na semana passada sobre a inflamação, o que era a inflamação, que é uma base da maioria das doenças crônicas e de doenças agudas também, né? Explicando algumas coisas para vocês. E aí, alguns seguidores me mandaram aqui algumas perguntas que eu achei interessante trazer nesse papozinho, dessa livezinha hoje surpresa, tá? Que a gente faz aqui com vocês, que é o seguinte: como é que a gente pode perceber, né, o nosso corpo inflamado? Quais são os sinais? Como é que a gente pode se atentar para esse processo inicialmente, né, falando, né? Então, aí isso vai, obviamente, que depender de como que seja essa inflamação. Essa inflamação ela pode estar simplesmente localizada, né, num órgão, numa articulação, na pele, em determinado lugar, ou ela pode ser uma inflamação subclínica, já crônica, aonde a gente não tenha sinais tão evidentes, né, como calor, rubor, que é o vermelhidão, edema e dor, mas a gente tenha sintomas assim que são sutis. Então a gente vai falar aqui tanto de uma coisa como de outras, e se vocês quiserem, vocês podem trazer algum tipo de dúvida, né, de dúvidas, aliás, que a gente tenta responder, tá? Então, uma vez que a gente tem uma inflamação que se cronificou, mesmo que ela esteja num determinado lugar, digamos, numa articulação, no ombro, no joelho, no cotovelo, ali você pode ter sinais recorrentes desse processo inflamatório. Enquanto você tem uma artrite, que já pode estar num processo de cronificação, você pode ter edema, você pode ter um movimento restrito, você pode ter calor e dor, até mesmo vermelhidão, né? E com recorrência, geralmente com recorrência. Você pode ter isso localizado ou você pode ter isso em mais de um local. A gente pode falar também autoimunes, né? A gente pode falar para dermatites, em couro cabeludo, em dobras, a gente pode falar de psoríase. Então, são sinais crônicos de doenças autoimunes que falam a favor de um corpo que esteja inflamado. A gente pode falar também de uma abordagem mais crônica e doenças sutis. O excesso de peso, o sobrepeso e a obesidade, eles conferem para o nosso corpo uma inflamação subclínica. E aí essa inflamação subclínica, ela vai ter várias vertentes dentro do processo em si. Ela tem um aumento da produção de triglicérides e colesterol, gerando ali acúmulo nos vasos, né? Isso é um processo inflamatório. A gente tem um aumento do teor lipídico do fígado, gerando a esteatose hepática, ali a gente tem um processo inflamatório, sabendo que o fígado, inclusive, ele está dentro de um processo de controle de quase tudo, inclusive da parte hormonal, porque ele produz proteínas ligadoras, né, que em maior e menor quantidade vão estar interferindo nesse controle, né, hormonal e metabólico, além da questão da resistência insulínica, que também tem uma grande interferência, uma grande ligação. E a gente tem piora do depósito de gordura abdominal, o adipócito, ele produz substâncias inflamatórias, né, que são as adipocinas,
E essas adipocinas, elas levam o quê? Mensagens para o corpo, e mensagens essas que vão estar alterando os parâmetros, e assim sucessivamente. A gente pode também lembrar de alterações de dificuldade digestiva, aumento da produção de gases, distensão abdominal, alteração do ritmo intestinal. Então, todos esses sinais podem estar relacionados a um processo inflamatório, né? Síndrome do intestino irritável, as intolerâncias alimentares, de uma forma crônica, né? Então, sim, a gente tem como perceber no nosso corpo esses sinais, o cansaço, uma falta de foco. A gente faz um processo inflamatório a nível cognitivo e cerebral também, né? Alterando as sinapses, alterando ali os centros onde a gente processa as informações, onde a gente guarda as informações. A gente também tem alteração do ponto de vista emocional, fazendo uma série de rupturas no nosso comportamento emocional. Então, todos esses sinais e sintomas, eles estão dentro, tá, de um painel possível de sinais e sintomas de processos inflamatórios crônicos. Então, uma vez que a gente tem algo que recorre, que se repete, a gente precisa se atentar, né? Isso é pontual, isso é algo que está acontecendo porque eu peguei uma infecção bacteriana, ou estou com uma virose, enfim, ou eu caí, né, ou não, eu estou tendo esses sinais e sintomas porque eu tenho algo que está produzindo isso de uma forma recorrente no meu organismo. E aí, a partir daí, a gente vai investigar para que a gente possa ter uma abordagem. Então, a clínica, ela pode ser desde algo sutil, né? Cansaço, sonolência, fadiga, alteração de libido, alteração de memória, dores específicas, entre outras coisas, tá? Mas a gente também pode ter sinais laboratoriais que mostram, inclusive, uma inflamação silenciosa que a gente ainda não percebeu, ou que ela não está ainda se expressando, pelo menos naquele momento, sob a forma de um sintoma, que são os marcadores inflamatórios. A gente tem marcadores inflamatórios que são pedidos corriqueiramente, né? Como VHS, o PCR ultrassensível, a ferritina, o fibrinogênio, e a gente tem outros marcadores, que são marcadores que você pode pedir em alguns casos, TNF-alfa, interleucinas, entre outros. Lembrando que as alterações metabólicas, alterações de glicose, de insulina, de glicada, de lipidograma, de prova de função hepática, também podem e demonstram esse processo inflamatório que já se alargou, que já se estendeu. Então, é sempre importante para a gente estar atento, né, a quê? Estar atento ao nosso bem-estar, a sintomas que possam ser repetitivos dentro de uma mesma dinâmica ou em dinâmicas diferentes também, né? É importante também a gente estar se vendo periodicamente, não ficar querendo apenas se livrar dos sintomas, mas entender esses sintomas como o nosso corpo falando de algo que a gente ainda não se deu conta, né? E existem milhões de maneiras da gente remediar ou melhorar esse processo inflamatório. Existem também milhões de gatilhos que funcionam como propulsores dessa inflamação. Alimentação inadequada, né, processados, o excesso de álcool, de tabaco, o excesso de algumas medicações, de metais pesados, de produtos industrializados, uma deficiência no sono, alteração de respostas
dos nossos próprios sistemas orgânicos e hormonais específicos, um estresse que está se mantendo contínuo e está gerando uma disruptura nas nossas respostas, nas nossas defesas, nas nossa microbiota intestinal. Então, a gente tem que olhar isso de uma forma ampla para que a gente possa instituir uma estratégia que seja individual, benéfica e que possa, obviamente, não deixar que o nosso organismo se torne disfuncional e que a gente adoeça. Eu acho que a inflamação é algo possível de se sentir, de se ver, de se verificar. E também, obviamente, que dependendo do grau e daquilo que gere e cause, obviamente, de manusear. Desde que a gente não tenha uma doença já estabelecida, as medidas elas podem ser medidas muito simples, né? E muitas vezes nem necessitando de uma abordagem medicamentosa específica. Porém, uma vez que você já chega a ter uma doença, né, com alteração de órgãos e sistemas e funções, aí sim a gente vai ter que instituir uma terapêutica medicamentosa, enfim, além das estratégias propriamente ditas. Então, a campanha aqui é para que a gente possa perceber os nossos processos inflamatórios, entender como é que eles estão funcionando, né, ou quais são os gatilhos que interferem e, obviamente, gerenciando a nossa saúde e o nosso bem-estar, melhorar os nossos hábitos ou instituir estratégias que possam nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor longevidade, um melhor bem-estar e menos doenças, menos morbidades. Porque quanto mais preventivos e quanto mais atentos formos, melhor estaremos conduzindo a nossa saúde em direção àquilo que a gente consegue gerenciar. E aí também a gente fica num sentimento de tranquilidade daquilo que a gente possa fazer de positivo por nós mesmos. Porque eu acho que a saúde começa na gente, de uma forma geral. Lembrando que está tudo conectado. Então, muitas vezes, uma intolerância, uma impaciência muito grande, uma alteração de humor muito grande, pode ter, como pano de fundo, também uma inflamação crônica, ou um processo que esteja causando isso, obviamente. Tá bom? Então é isso, fica aí o recado hoje sobre como a gente pode se perceber dentro de um sistema ou dentro de uma maneira mais ampla e o que a gente puder fazer para não deixar esse processo avançar e se tornar uma doença estabelecida, já vai ser bom, tá bom? É isso. Uma semana com muita saúde, com muito bem-estar para todos vocês. Um beijo da doutora Sil.